Já pararam para pensar como é que um organismo tão complexo como o nosso, sabe, com trilhões de células formando ossos, músculos, cérebro, como tudo isso pode nascer de um único pontinho, menor que um grão de areia? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nos segredos dos primeiros e mais decisivos passos dessa jornada incrível que é a vida. É realmente impressionante, né? Pensar que toda a complexidade de um ser vivo, dos ossos que nos sustentam ao cérebro que nos faz pensar, já está tudo ali, codificado dentro dessa primeira célula. É exatamente aqui, nesse instante, que um projeto de vida magnífico começa a se desenrolar, como se fosse um mapa se abrindo para um mundo totalmente novo. Então vamos começar essa jornada. A primeira fase é, uma verdadeira explosão de vida. É uma sequência de divisões de células que acontece numa velocidade impressionante, tudo para preparar o terreno para a estrutura complexa que vem aí pela frente. A primeira semana é uma verdadeira maratona sem descanso. Começa ali no dia 1 com a célula inicial, o ovócito fertilizado. Daí olha que rápido, já nos dias 2 e 3 ela se multiplica e forma um aglomerado que a gente chama de mórula. Lá pelo dia 5, uma nova estrutura surge, o blastocisto, e finalmente, entre os dias 7 e 12, ele encontra seu lugar, se implantando na parede do útero. É um processo de uma velocidade e de uma precisão que, sinceramente, são de tirar o fôlego. Ok, depois dessa multiplicação toda, vem o próximo grande desafio: organizar a casa. Não adianta só ter um monte de células, né? Elas precisam se organizar. Chegou a hora de construir os alicerces, as fundações que vão sustentar o corpo inteiro. Depois que se fixam no útero, as células param de ser só um amontoado e começam o que parece um balé super coordenado. Elas se movem, se dobram, se reorganizam, tudo para formar 3 camadas bem distintas. Esse processo, que tem o nome de gastrulação, é o primeiro e o mais importante passo para definir o mapa do futuro corpo. E essas 3 camadas são conhecidas como folhetos embrionários ou folhetos germinativos. Pensem neles como os blocos de construção primordiais. Absolutamente tudo no corpo, da pele que nos cobre até o coração que bate no peito, vai se originar de uma dessas 3 camadas. É literalmente a base de tudo. E aqui estão elas, as nossas 3 camadas fundamentais. A ectoderme, que é a mais externa, a mesoderme, que fica no meio, e a endoderme, a mais interna. A partir desse ponto, a construção fica exponencialmente mais complexa e fascinante. Mas aí surge uma pergunta que não quer calar. Como é que esse processo todo é controlado de forma tão precisa? Como é que cada uma dessas milhões de células sabe exatamente o que tem que fazer e para onde tem que ir? A resposta está nos verdadeiros mestres de obras dessa construção, os arquitetos moleculares. O ponto central é justamente este. Com essa explosão de células se dividindo, se movendo para todo lado, o que impede que tudo vire um caos? O que garante que exista ordem e precisão no meio de tanta atividade? A resposta, claro, está no nosso DNA. Existe um projeto genético incrivelmente detalhado, uma verdadeira planta baixa, que é orquestrada por uma classe muito especial de genes. Eles são os arquitetos, os engenheiros. Eles dão as instruções exatas para cada passo da construção. Agora, olhem bem para essa imagem, porque ela revela uma coisa que é simplesmente fascinante sobre a evolução. O conjunto de ferramentas genéticas, principalmente os famosos genes ROX, que definem o plano corporal da cabeça à cauda, esse kit é praticamente o mesmo, numa mosca da fruta e num camundongo. Isso mostra para a gente que a natureza reutiliza um projeto básico, um manual de instruções compartilhado, para construir uma diversidade incrível de corpos. Isso nos mostra um princípio-chave da biologia: a eficiência. O desenvolvimento não precisa de um número infinito de ferramentas. Como essa citação mostra, uma única molécula pode ser usada em lugares e momentos diferentes para criar resultados totalmente distintos. É como se fosse um canivete suíço molecular, sabe? Com múltiplas funções. E quem é que leva as ordens desses arquitetos genéticos lá para o canteiro de obras? São os mensageiros moleculares. Famílias de moléculas como as que a gente vê aqui na tabela, WNT, FGF e a que tem o nome curioso de Sonic Hedgehog, viajam entre as células entregando instruções precisas. Quando se dividir, para onde ir e no que se transformar. Vamos ver isso na prática com um exemplo bem concreto. O que a gente está vendo aqui é um somito, um bloco de células da mesoderme. Dependendo dos sinais que ele recebe das células vizinhas, como as do tubo neural, diferentes partes desse mesmo somito vão se transformar em pele, em músculo ou nas vértebras da nossa coluna.
É a arquitetura molecular esculpindo o corpo peça por peça em tempo real. Bom, agora que a gente já entendeu o projeto e conheceu os mensageiros, vamos ver o resultado final dessa obra. Vamos conectar aquelas camadas embrionárias que pareciam meio abstratas com os tecidos e órgãos que formam o nosso corpo. Agora, vamos seguir o destino de cada um desses folhetos. Vamos descobrir direitinho quais partes do corpo cada uma dessas camadas fundamentais é responsável por construir. Começando pela ectoderme, a camada mais de fora. Ela forma tudo aquilo que nos conecta com o mundo exterior. A nossa pele, o cabelo, as unhas. E olha que interessante, é ela também que dá origem a todo o nosso sistema nervoso, incluindo o cérebro e a medula espinhal. Em seguida, a mesoderme, a camada do meio. Ela é a responsável pela nossa estrutura e pelo nosso movimento. É a partir dela que se formam todos os nossos músculos, o esqueleto que nos sustenta e todo o sistema circulatório, o que inclui o coração, o sangue e os vasos sanguíneos. E por último, a endoderme, a camada mais interna. Ela tem a função de revestir todos os nossos tubos internos. Isso inclui todo o sistema digestivo, da boca até o final, e também o sistema respiratório. E não é só isso. Órgãos vitais, como o fígado e o pâncreas, também se originam dela. Então a gente viu como de uma única célula surge um organismo supercomplexo, numa verdadeira orquestra biológica, onde cada gene, cada molécula e cada célula toca sua parte com perfeição. Mas isso nos leva a uma pergunta final e muito importante. O que acontece quando, nessa sinfonia da vida, uma única nota sai errada? O que acontece quando um instrumento desafina nesse processo tão delicado e preciso? O que a gente viu hoje é só o comecinho dessa jornada fascinante. Para continuar explorando as maravilhas da biologia do desenvolvimento e aprender muito mais, não deixem de seguir a @SuelenBióloga nas redes sociais.